apenas a Alemanha nazista que tinha o anseio de dominar o mundo. Como é que você vai dominar o mundo sendo... Alguém já viu o tamanho da Alemanha? A Alemanha é um pouquinho maior que o Goiás, não é muito maior não. Se brincar ali, juntar o Goiás com um pedacinho de Minas ali já fica maior que a Alemanha. Imagina o Goiás tendo que dominar o mundo. Já pensou? Todo mundo comendo piqui. O mundo inteiro vai comer piqui agora, né? Já pensou? O Goiás tendo que dominar o mundo. Imagine lá o governador virando presidente do mundo, imperador do mundo, né? Era isso que o Hitler queria fazer. Eu tenho certeza que você sabe que o Goiás não tem gente suficiente para dominar o mundo inteiro, né? Porque o mundo inteiro tem, sei lá, 5 bilhões, 7 bilhões de pessoas, e o Goiás provavelmente deve ter aí, sei lá, uns 30 milhões de pessoas. Eu acho que não tem nem 30 milhões de pessoas juntando o Goiás inteiro. Como é que esse tanto de pessoas conseguiria dominar o mundo inteiro? É possível, né? Você vê os Estados Unidos dominam o mundo inteiro e eles também têm uma população muito menor do que o mundo inteiro. Através de tecnologia é possível que isso seja feito. Então os alemães, eles tinham esse problema, eles precisavam de investir em tecnologia para conseguir dominar os outros povos, né? Então eles começaram, por exemplo, pegavam os prisioneiros de guerra, jogava dentro de uma água com gelo, não é? Porque o mar da Alemanha é extremamente gelado, e contava quantos minutos demorava para que esses soldados viessem a óbito. Ué, professor, por que eles faziam isso? Porque os alemães eram maus? Não, os alemães não eram maus, eles não eram maus, não. Eles estavam tentando, né, saber se, quando um navio alemão afundasse, se daria tempo de mandar um outro navio lá para poder salvar pessoas, porque se o navio fosse demorar 2 dias para chegar naquele local lá onde o outro navio afundou, provavelmente quando chegasse lá estava todo mundo morto. Então você ia perder 2 navios, né? Um que foi afundado e o outro que ia ter que se deslocar para poder salvar essas pessoas. E vamos lá, Camila de Jesus, você está aí, Camila? Oi. Camila? Alô, Camila? Chamei Camila. Oi. Camila, o que você tem a dizer, por exemplo, sobre esse experimento que os nazistas estavam fazendo, né? Você tem que pensar pelo lado do próprio nazista também, porque se ele não investisse em tecnologia de guerra, ele seria eliminado, né? Todos os aliados iriam destruir eles. Então ele com certeza ele era obrigado a investir em tecnologia de guerra, né? E aí, o que você acha sobre os nazistas utilizarem os presos para saber, né, chegar até um número que seria confiável para saber o tempo que o ser humano consegue sobreviver numa água gelada? O que você acha sobre isso? Você acha isso certo, errado ou por quê? Porque eles matavam as pessoas para fazer experimento para ajudar outros. Então é contraditório, né? É extremamente contraditório, né? Eles estavam matando pessoas para poderem se salvar. De certa forma, você mataria alguém para poder se salvar, Camila? Não. Não, você prefere morrer. Uai, é meu dia, né? Eu gosto muito de dar essa aula, é uma pena até que a aula é um pouco curta, né? Mas eu gosto muito de dar essa aula por isso, porque ela acaba botando a gente contra os nossos próprios, né, os nossos próprios julgamentos. Olha, eu tenho certeza, Camila, que se um dia acontecesse uma situação onde você tivesse que matar ou morrer, muito provavelmente você ia matar uma pessoa, né? E se isso não estiver muito claro na sua cabeça, os seus dias na Terra provavelmente podem estar curtos, né? Porque se você às vezes, como a situação depende de você pensar isso, né, rapidamente, provavelmente se você ficar nesse dilema, será que eu mato a pessoa ou não, ela vai e te mata, entendeu? Então, o instinto de sobrevivência, ele é inerente ao ser humano e é inerente a qualquer animal. Se você pegar o seu cachorro lá, por mais que ele goste de você, começar a espancar o seu cachorro, vai chegar um momento que ele vai começar a te atacar também. Que ele vai falar, não, ela tá, né, se eu não reagir aqui agora, ela vai me matar, né? Então, os alemães estavam certos em utilizar seres humanos como cobaias? Definitivamente não estavam certos, tá? Por que não? Porque existem outras formas, né? Eu posso te dizer claramente que um ser humano, ele sofre muito mais do que um animal, isso é nítido. Eu não estou querendo dizer que um animal não sofra, mas o ser humano, ele tem uma capacidade de percepção do mundo muito mais complexa do que um animal tem,
tá? Então, nesse caso, a gente costuma falar sobre a utilização de animais para serem utilizados como cobaia no lugar dos humanos, né? Então a bioética começa a tratar disso, né? Ora, é preciso fazer esse tipo de experimento? Era preciso sim fazer aquele tipo de experimento. Aquele tipo de experimento era extremamente necessário, porque vidas humanas, vidas de alemães estavam em jogo. Se eles não fizessem aquilo dali, eles iriam morrer de qualquer jeito, eles iriam ser eliminados da face da Terra, né? Então, era preciso fazer aquilo? Era. Mas era preciso fazer com humanos? Aí a gente já entra em outra questão, né? Ora, poderia fazer com animais, né? A gente poderia fazer isso com animais, porque os animais eles têm uma fisiologia muito parecida com a nossa, então eu teria dados, né, confiáveis para saber até que ponto um ser humano consegue sobreviver. Ah, professor, que tipo de animal eu poderia utilizar? Sei lá, um porco. Você pega um animal que tenha mais ou menos a mesma, como é que diz, né? Pega aí um animal que tenha a mesma densidade corpórea com o homem, né? O mesmo peso, colocaria nas mesmas situações. Muito provavelmente o resultado que você iria obter com um porco, você conseguiria extrapolar ele para um ser humano também, né? Então essa talvez seria a principal saída. E aí eu vou perguntar aqui no caso, né, para uma pessoa que esteja aqui, né? Deixa eu ver aqui. Vou perguntar para Cristine. Cristine, você está aí? Você está entre nós? Sim, estou. Cristine, você é a favor ou contra a utilização de animais em pesquisas científicas? Eu sou a favor. Okay? Olha só, você tem cachorro aí? Tenho, 2. Posso usar o seu cachorro numa experiência? Não. Ah, não, né? Não. Mas é porque, tipo assim, várias das vezes é utilizado, tipo assim, coelhos, ratos. Porque querendo ou não usar um ser humano, uma experiência, é um pouco diferente, querendo ou não, eu sei que O sofrimento psicológico do ser humano é muito mais grave do que o sofrimento psicológico do que esses animais que você acabou de falar, né? Isso aí a gente não tem como negar isso, né? A gente sabe que, olha, vocês estão aí em época de pandemia, o sofrimento psicológico de ser obrigado a ficar dentro de casa é bastante grave para o ser humano também, né? Então a gente sabe disso, né? Mas existem outros aspectos, Cristine, que eles precisam ser levados em consideração também. Não é apenas o fato de os animais sofrerem menos, tá? Que isso por si só ele seja uma desculpa para eu poder sair por aí matando o seu cachorro, sair matando coelhos ou até outros animais menores e que tem menos sofrimento, por exemplo, lesmas, né? Porque não é uma questão apenas de quem sofre mais e de quem sofre menos. Se eu estou falando de ética, se eu estou falando de caráter, eu estou me preocupando com a dor. E a dor, ela não é exclusiva do ser humano. A dor, ela pertence a todos os animais também. Os outros animais, eles também sentem dor. E existe até relatos que dizem que os vegetais, as plantas, perdão, elas também sentem dor. E aí, utilizar animais em experimentos biológicos é aceitável? É. E em muitos casos é inegável que você é obrigado a utilizar aqueles animais. E ali na década de 80, começou a nascer um monte de bebês, tá bom? Um monte de bebês que não tinham braços e não tinham pernas. E aí começou-se a investigar por que esses bebês estavam nascendo sem braços e sem pernas. Aí foi se descobrir que existia um antibiótico que foi lançado no comércio, né, um antibiótico novo, que ele provocava isso. Então esse antibiótico ele era interessante. Se você utilizasse em criança, utilizasse em adultos, aquilo ali não causava nenhum tipo de alteração, né, teratológica. A gente chama isso de teratologia. Teratologia é a ciência que estuda as alterações que acontecem durante o período embrionário, tá? Então, esse medicamento, ele não causava nenhuma alteração nas pessoas que já estavam vivas em desenvolvimento, nem crianças nem adultos. Mas se fosse dado para mulheres grávidas, o processo embrionário ali era prejudicado e esses bebês nasciam sem braços e sem pernas.
E aí eu te pergunto, uai, mas por que esse medicamento foi lançado no mercado então? Porque existiu naquela época uma pressão muito grande sobre sobre a indústria farmacêutica de diminuir a quantidade de teste com animais. Eles chegaram, testaram nos animais, falaram, olha, testei no animal, o animal não morreu, posso testar em humanos. Foram lá, testou nos humanos, os humanos não morreram, colocaram o remédio no mercado. E aí depois de muito tempo, quando o remédio já estava no mercado, que foi se descobrir que o problema não era em humanos, mas sim em humanos que estavam em desenvolvimento, né? Os embriões humanos eram afetados por aqueles medicamentos ali. Então essas discussões éticas, a gente pode ficar aqui dias. Essa talvez seja a matéria que eu mais gosto de dar. Eu conheço histórias e histórias relacionadas à ética, né, onde a gente consegue travar discussões, né, que ela vai tanto para o lado, né, defendendo aquele tipo de experimento ali, como condenando aquele experimento ali, que vão, né, de maneira muito contundentes, né, para os dois lados. Né? E aí eu começo a perguntar para vocês assim, né? Uai, professor, já que o negócio é tão vago do jeito que você está falando, né? Por exemplo, a utilização de animais. A utilização de animais ela é super importante para poder poupar os seres humanos, mas ela também não pode ser usada de maneira discriminada. Né? Então a ética ela tem que se basear em princípios, tá bom? Então, se o princípio é diminuir a dor dos seres humanos, esse princípio ele também tem que ser seguido nos animais também. Se eu quero utilizar animais, eu vou utilizar animais agora e vou utilizar sedativos, né, nele para que ele não sinta dor. Né? Então, as pesquisas na área da bioética, normalmente elas têm que passar por conselhos de bioética para poder a gente conseguir entender se as chamadas salvaguardas, o que são salvaguardas? São medidas protetivas que estão sendo utilizadas. É muito fácil chegar e falar, eu sou contra a utilização de animais em pesquisas científicas. Claro, se você for perguntar para mim de maneira bem simples, eu vou falar para você, eu também sou contra, porque eu não quero que animais fiquem sofrendo, né? Mas, se você não utilizar animais, provavelmente eu vou ter que utilizar seu pai, vou ter que utilizar sua mãe, né? A sua prima grávida vai ter que tomar um antibiótico, e aí o filho dela vai nascer sem braços, sem pernas. Então, todos esses casos eles precisam ser levados em consideração, certo? E aí, nós já estamos aí andando mais para o meio, para o fim da aula, eu vou deixar alguns temas, né, para vocês, né, que são relacionados à bioética. Eu vou deixar alguns temas para que a gente possa discutir aqui agora e não ficar apenas eu falando. Eu já botei os conceitos principais para vocês aqui, né? Então vocês já sabem, por exemplo, que não basta apenas falar que é contra, é preciso saber por que é contra e por que é a favor. E em muitos casos, ser contra não é suficiente, porque você não pode ficar sem o desenvolvimento tecnológico. Então a gente tem que parar para pensar nas chamadas salvaguardas, tá bom? Parar para poder pensar nas salvaguardas, no que pode ser feito para mitigar, diminuir os danos que são causados pelo avanço tecnológico. Eu coloquei alguns temas aqui, se vocês quiserem sugerir outros temas que eu não falei aqui, a gente também pode falar. Mas eu coloquei aqui, por exemplo, clonagem, aborto, embriões, uso de drogas, por exemplo. A gente pode falar sobre algum desses temas aí. Eu gostaria que algum de vocês aí, o primeiro que falar, né, escolhesse um tema e aí a gente vai começar um debate aqui na sala, né, para a gente saber opiniões das pessoas e principalmente quais seriam as formas de gerar salvaguardas, gerar formas de mitigar os problemas que vão ser gerados dentro desse debate aí. Quem pode falar aí, escolher um tema para nós aí, por favor. Oi. Eu vou tacar a bomba. Aborto, uau. Aborto aqui vai ser polêmico, né? Porque uma sala cheia de mulher, né? Só tem eu, Marcos, Vinícius, tem mais algum homem aqui? Só tô vendo nós dois aqui de homem, né? Aborto. Nós dois, professor. O aborto, definitivamente, ele afeta muito mais a mulher do que o homem. Isso aí não tem dúvida, né? A dor de perder um filho, eu não posso dizer que para um homem e para uma mulher seja diferente, né? Mas a dor de passar por uma gestação e perder um filho, só a mulher sente.